gente falar de fair play financeiro no futebol brasileiro. Tudo bem, Sonda? Boa tarde, bem-vindo ao Donos. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Bandeirantes. Pois é, Gamba, a CBF está se unindo a 28 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro e também a 8 entidades estaduais para discutir o fair play financeiro no futebol brasileiro. Basicamente, o que é o fair play financeiro? É um mecanismo que impede que os clubes gastem mais do que arrecadam. Esse mecanismo já existe, por exemplo, em outras ligas, como a La Liga e também a Liga Inglesa. E a gente coloca na tela, Gamba, os times que aderiram a esta ideia e vão participar desse grupo de trabalho com a CBF. Aqui no Rio Grande do Sul, os 3 clubes, Grêmio, Inter e Juventude, além do Palmeiras, do São Paulo, Fluminense, Vasco, Bragantino, Santos, Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Fortaleza, o Bahia e também o Sport. Ainda não confirmaram a participação nesse grupo o Corinthians, o Ceará, o Mirassol e também o Vitória. A CBF também conta com o apoio de 12 clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. O detalhe é que entre as federações estaduais não consta a Federação Gaúcha de Futebol. Esses clubes e federações se reunirão após o Mundial de Clubes e o relatório será entregue 90 dias depois desse encontro que vai acontecer na sede da CBF. Muito bem, peço desculpa a você, telespectador, um assunto extremamente chato, insuportável, mas às vezes a gente tem que debater assunto chato e insuportável. Eu só acho que a gente também tem que pegar e não só pedir desculpas pro telespectador pelo assunto chato, mas a gente tem que pedir desculpas pro torcedor gaúcho que gosta de futebol, e essa desculpa ela não é minha, né? Ela deveria ser do Luciano Oxman, que é o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que eu quero entender por que não está ali junto com as federações estaduais que apoiam o debate do fair play financeiro. Surpreende com isso? E até, não, é que a questão é a seguinte, eu não tô, não, só um pouquinho, olha só, eu acho que eu não tô dizendo que daqui a pouco o Rio Grande do Sul não possa vir fazer parte, eu tenho dúvida se isso aqui é definitivo, tá? Exatamente. Vou te pegar um exemplo, o Corinthians está num momento político terrível. Perfeito. Talvez a última prioridade do Corinthians seja ele pensar no fair play financeiro. Perfeito. Nesse momento. Mas deveria, né? Porque, não, ele vai aderir. Deveria, ele vai aderir, mas nesse momento... é um dos clubes mais endividados do país. Mas nesse momento o Corinthians vive uma convulsão política. Perfeito. Eu não posso cobrar que a prioridade do Corinthians seja aderir agora ao fair play financeiro. Mas é por isso que eu estou dizendo... Mas é por isso que eu estou dizendo... Mas é por isso que eu estou dizendo o seguinte. Neste momento a Federação Gaúcha não está ali. E assim... O programa, ele não só é democrático, mas ele está sempre disponível para o Luciano Oxman dar, por exemplo, a sua versão do porquê que a Federação Gaúcha não está ali. Porque isso é extremamente importante. Eu não sei do lado do Grêmio, mas o lado do Inter é uma das lideranças disso aqui. O Inter chegou junto à CBF e disse, eu quero postular cargos, tá? Vamos dizer assim, de liderança e de importância nesse debate. Porque o Inter acha importantíssimo isso aqui na figura aí do... A gente sempre às vezes critica, né? O presidente Alessandro Barcelos já é uma figura importante dentro da Liga Forte, União, e agora também mas vamos lá. nessa questão do fair play. Só para entender assim, de uma forma muito... Até para quem está nos acompanhando. O fair play vai limitar salários de jogadores... Não, é que ainda não se sabe, isso é um debate. Isso é um grande debate. Por exemplo, se for como na Europa... investimento, talvez seja o salário. Se for como na Europa, tu tem muito mais a questão do investimento. Se for, por exemplo, como na MLS, tu tem um investimento, mas ao mesmo tempo tu também tem o salário. Cara, jogador assim, designado, essas coisas todas. A ideia é a seguinte, tá, Bruno? A grosso modo para o nosso público. Tu não pode investir mais do que tu arrecada. Isso. Se tu investe... Esse é o ponto. Se tu investe mais do que tu arrecada, na Europa, o fair play financeiro é rigoroso e tu fica proibido de contratar. Agora, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Barcelona com Suárez. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. O Flamengo, Suárez, tá? Pega o Flamengo, Ribeiro. Aí o Flamengo investe mais do que arrecada. Aí o fair play financeiro pega o Flamengo e o Flamengo não pode contratar. Vocês acham que o Flamengo vai cumprir o fair play financeiro do Brasil? Eu vou ser mais radical, me desculpa. É que o exemplo que tu pegou, ele é superlativo, né? Não, ele tá aqui. Olha só, eu vou dizer para vocês, olha só. Se diferente do o fair play financeiro do Brasil limitar ao clube não poder contratar se estiver devendo,
ou se ele for impedido de fazer alguma participação em um torneio se tiver devendo. Perfeito. Se ele não puder contratar se não pagou algum outro clube. Acabou a brincadeira. Aí não dá mais. Aí o dirigente não quer mais participar, porque ele não pode brincar. Eu já falei para vocês aqui, gente, por que dirigente é dirigente? Primeiro, porque ele é torcedor, como qualquer outro. Segundo, porque ele quer se envolver no clube. Por que ele quer se envolver no clube? Porque isso alimenta o seu ego, né? Alimenta o seu umbigo e dá status. É óbvio, né? Quando ganha é bom, quando ruim é perde. Né? Tem profissionais liberais, né, que vão ser dirigentes sonhando com o ego, mas a contrapartida é terrível e ele é até prejudicado profissionalmente porque ele está linkado ao fracasso do clube. Então é uma faca de dois legumes. Agora, o que é o bom? Eu já brinquei aqui com... Tu pega o clube mais humilde no interior do estado do Rio Grande do Sul. Para que ele está envolvido com essa coisa aí? Porque daí vai ter algum momento que ele se reúne com os seus asseclas, entendeu? E vai brincar de Deus. Vamos demitir ou não vamos demitir o treinador? Se reúne, a imprensa ali fora esperando, entendeu? Vamos lá, aí fica lá um chá de banco da empresa, depois sai, né? Para fazer... Isso que é legal. É isso que é a brincadeira, é isso que vale a pena, entendeu? Se tu tirar isso, acabam os dirigentes. Porque não dá pra brincar com o dinheiro que não é teu. A coisa melhor que tem é tu brincar com o dinheiro que não tem dono. Porque o dinheiro desses clubes não tem dono. Aí é uma barbada. Aí tu paga 1.800.000 pra alguém. Corinthians paga 3 milhões pro Depay. O dinheiro não é teu, velho. Aí é uma barbada. Ribeiro. Então assim, ó. Gente, me desculpe, eu custo a crer. Não combina, fair play financeiro não combina com este país. É isso aí. Entendeu? Como um todo, é isso tá? Não é só com o futebol. Não dá link, é isso sabe? É como acreditar no conto da carochinha. O que eu vejo é o seguinte, tá? Hoje, ele veio para dar aula hoje, né? O futebol brasileiro, perfeito, o futebol brasileiro, inspirado, Ribeirinho, ele tá viciado numa forma de condução dos seus clubes, que é a forma irresponsável. Irresponsável. E isso passa de gestão para gestão. Então, se tu institui o fair play financeiro e tu obriga, através de uma lei que vai punir quem não cumpre o fair play financeiro, tu vai tentar mudar uma cultura e, consequentemente, tu vai mudar o futebol brasileiro. E eu não sei se nós estamos preparados para ter dirigentes responsáveis. Mas aí por não isso entra que na eles querem receber. Mas aí não entra na questão do... Porque assim, ó... aí tu tem um emprego. Claro. Isso, aí tu entra na lógica da remuneração. Aí que tá o detalhe. Aí vale a pena. Aí o teu objetivo é outro. Claro, aí vale a pena. Aí não é aí vale a pena. Aí é o emprego. Porque aqui tu é, entre todas as aspas, um abnegado. Entre todas as aspas, tu é um abnegado. Por quê? Cara, porque tu já tem um escritório de advocacia consagrado e tu não precisa depender do clube. Tu entende? Tu precisa profissionalizar para que isso seja compreendido. Se eu começar, a partir de amanhã, a te pagar um salário de médico, tu vai virar médico? Não, preciso fazer uma faculdade. Então aí que tá, meu querido. Pode pagar salário para esses dirigentes abnegados, eles vão continuar fazendo a mesma coisa, porque eles não sabem. Não, tu vai profissionalizar. Não. Tu vai priorizar Não. Tu vai priorizar o viés técnico. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso tu vai priorizar o viés técnico. Mas aí tu tira a desculpa. No meu mundo ideal. Isso. No meu mundo ideal. Não vai ser isso que vai acontecer. Tu tira a desculpa. Tu tem que pegar o conselheiro e pagar o conselheiro que não é técnico. É que tá. Mas o que ele falou está correto, sabe por quê? Assim, ó, vamos lá. O cara é profissional, então ele tem que responder, tá? Se ele não te entregar, ele é passivo de demissão, tá? Mas se o cara que decidir isso é do teu movimento, não vai adiantar. Então, mas é que aí só se for uma SAF. Não, mas tudo bem. Aí a SAF é empresa. Perfeito. Tu produziu? Legal. Não produziu, tá na rua. Mas é que vocês estão apresentando um modelo que é o seguinte, é um modelo político que permanece com o profissional. Então, no modelo de vocês. Não, perfeito. Só que no modelo de vocês, o político, o movimento, ainda vai prevalecer com relação ao profissional. Mas e não vai mudar o cenário se isso permanecer. Tem uma coisa que vai além. Por que eu tô te falando o seguinte, ó?
se eu te pagar amanhã um salário de cirurgião plástico, tu não vai saber fazer uma cirurgia plástica. Tudo bem. Então se eu pagar... Mas se o teu hospital contrata um profissional formado, mas tu não pode pagar. contrata, aí que tá. Mas que mundo que tu vive? O quê? O que tu acha Não, que as que nossas tu secretarias de governo aí são especialistas como você dirige? Claro que não, mas eu né? não tô dizendo Eles são que são. indicados politicamente. Mas eu não disse que Ribeiro, são. Eles ganham o salário de Não, secretário e não Ribeiro. sabem nada. Não, ao Mas é isso contrário, que não vai vocês mudar. estão falando a mesma Não, coisa, mas só é que isso que com não vai viés mudar. diferentes. Tu acabou de concordar comigo Isso. dizendo que mundo vive. Tu falou exatamente a mesma coisa que eu tô falando. Vocês estão Tu falando a não mesma vai coisa, só que mudar. com viés diferentes. Tu não Ribeiro. vai mudar o futebol se o cargo político prevalecer. Isso, Se tu isso aí. agradar o movimento A, B, C, não vai isso mudar aí. nunca. Esse é o Tá, mas ponto. olha só. Esse é o ponto que eu tô falando. Porque assim, ó, o que acontece hoje? Quem é que chega em janeiro e contrata, tá? É o dirigente político. Eu vou citar nomes aqui, nada contra. Só para pegar os que estão no Grêmio hoje, que é o meu clube do coração. Cita. O Rossato e o Guto Peixoto. São grandes gremistas. Eu não duvido do gremismo deles, eu não duvido da dedicação deles. Eles vivem lá no Grêmio, dia a dia, trabalhando muito mais que podem, deixando as empresas de lado, os escritórios. Cara, dedicação máxima. Mas eles não são da bola. É esse o ponto que eu tô abordando. Eles não são profissionais do futebol. Aí tu vai me dizer que se eu pagar, sei lá, 50 mil reais para cada um, eles vão se tornar profissionais de futebol? Não! Eles vão continuar entendendo a mesma coisa, que é do quê? Da profissão deles. São advogados, eu acho. Isso eles devem entender muito. Agora, de futebol, eles não entendem. Só pra E dar eu uma- não tô agora falando vou pegar um deles. exemplo, vou Eu pegar não um tô exemplo falando lá do deles Inter. especificamente, estou usando só como exemplo. Poderia ser qualquer outro conselheiro, não é da bola. O que tem que ser feito? Tem que pagar para dirigentes? Pagar para o Felipão. Pagar para um Maicon, um cara que jogou bola, que foi treinador, que conhece futebol. Não um cara que acha que conhece futebol. Esse para mim é o ponto. Simplesmente pagar salário para conselheiro, para mim vai piorar. Vai continuar fazendo todas as erros que mas faz, eu acho- com uma diferença, ganhando para fazer isso. Mas eu acho que não seria esse o especificamente ponto. para conselheiro, né? Não, é que quase sempre o vice, eu sei. o dirigente, ele Sim, é conselheiro. sim, é que eu tô ele falando- vem do conselho. Perfeito, mas assim, ó, eu tenho uma- Conselheiro eu tenho- já entra no clube Querendo com ser o vice. sonho Claro. de assumir um cargo. Claro. Ele só entra por isso. Claro. Só Já- entra já por isso. existe um executivo. Eles podem- Aí tu vai criar uma motivação maior, que é isso. Eu Que é o posso entrar dinheiro. no conselho e E ser ganhar um remunerado dinheiro. para trabalhar no Isso. clube do meu coração. Exatamente. Talvez um Mais dinheiro uma que motivação. nunca Mais uma ganha- motivação. Talvez um dinheiro que nunca ganhasse como profissional fora tudo do bem, clube. Até poderia ganhar, pergunta- mas é que o cara não tem a capacidade e o know-how para E exercer. vocês não se deram conta que isso já está acontecendo. O executivo de futebol, muitas vezes, é quem? Da onde que sai? É conselheiro também. Ou seja, o que era o Luiz Wagner Vivian? Era um cara que entende de logística, cuidava de logística. Hoje ele contrata jogadores. Bom, se ele for participar só da execução, da negociação, tudo bem. Agora, ele escolher jogador, mas da onde? Da onde que ele entende futebol para escolher um jogador que é bom e é ruim? Por isso que há poucos dias foram lá na base e mandaram o Riquelme embora. Aí o Felipão chegou, não foi nem jogo, tá? O Felipão viu um treino do Riquelme e falou, esse guri tu pode botar no profissional que joga bola. Mas os caras Porque não é vão ver treino diferente, também, né, cara? Porque é diferente. Bruno, cara. vou dar um Ô, exemplo Gambá. em cima do que o Bruno está falando, tá? Quem conhece mais mercado e futebol? O CDD do Grêmio ou o Guto Peixoto e o Rossato? O ideal é que... Quem conhece mais? Hoje. Eu não sei pra mim, se os o dois- CDD os dois é são o insuficientes pra CDD mim. é que assim, ó, tu tem que entender o CDD CDD dado. como estatística. Por isso. O CDD vai te procurar aqui, Ribeiro, o cara da função Ribeiro, e vai ver os números Ribeiro, dele. O CDD vai te dar dados. É. O CDD vai te dar números. O CDD vai te dar Quantidade. conhecimento. Quantidade. Ele vai te apresentar. Quem é que vai dar a qualidade? Se o CDD apresenta os dados e quem está acima do CDD Não para observa. chancelar e dar a caneta na contratação não tem o conhecimento, tu morre na mão do CDD. Não, e às vezes E é até o o que centro ocorre no Grêmio. Não, É isso, é o tu que morre ocorre na no mão do Grêmio. CDD. Ou ocorria até a chegada do Felipão. Perfeito. O que o Renato fazia na época do Renato? O que o Renato fazia? Ele recebia os mesmos relatórios que são entregues hoje. Os mesmos. Mas o Renato decidia. Esse não serve, eu não conheço. O que eu vou apostar? Em quem eu conheço. Cara, os pontos um jogador que eu tenho vezes- relação. A gente tem eu visto banco a contratação. Esses dias eu vi um podcast do que tava dando entrevista o Felipe Bastos, o Maicon e o Diego Souza. Diego Souza pro Duda.
E eles estavam contando bastidores da época que eles indicaram jogadores para o Renato. Por quê? Porque se o clube não tem um departamento profissional para isso, porque o clube vai lá e recebe dados apenas. Aí, então, tu não vai morrer em cima do dado. O Renato é inteligente o suficiente para saber que só o dado mas às vezes não é o suficiente para uma contratação. Então o que acontece? É o treinador. Eu trabalhei com fulano lá, só que às vezes trabalhou há 5 anos com o cara, nem sabe como o cara tá agora. Perfeito, o jogador Bruno, tal é amigo, indica, e assim se faz futebol. Ou seja, da maneira mais amadora possível. Agora, se esse fair play financeiro viesse, né, para nivelar a questão de gastos intramuros de clubes, porque a gente sabe, né, que não tem um salário efetivo para dirigente nem para presidente, mas tem algumas benesses, né? Viagem, jantares, muitas benesses. Muitas coisas. Muitas, salário ainda. E tantas outras, aí que e tantas outras que a gente nem sabe. Tu imagina, e aí tu imagina tudo isso mais um salário. O cara que não sabe nada, não entende nada. Para vocês virem, então, que o fair play financeiro, dito isso, engloba um monte de coisas. Claro. É um pacote cheio de coisas. Se vocês tiveram a oportunidade de debater futebol com conselheiros do programa? Sem nenhuma muitos anos. 95% não sabe nada de futebol. Perfeito. Vou te mostrar meu WhatsApp. Mas quer ver? Mas 95% mas olha só. Mas Ribeiro, olha só uma coisa que tu falou, né? Você olha a frase, e essa frase tu vê, tu disse assim, como tem um amplo debate sobre o fair play financeiro, né? Só que esse debate que nós estamos tendo aqui são pessoas que estão fora do contexto conselheiro, vice de futebol, dirigente isso, dirigente aquilo. Tu acha que os caras que estão dentro desses cargos ou desses players que eu coloquei vão debater dessa forma? Não vão. Só para vocês terem uma ideia, eu sei que 2015, 2016 são anos nefastos para o Inter, né? Tem coisas que a gente não pode usar de modelo de forma nenhuma. Mas só para vocês terem uma ideia, o vice de marketing era um cirurgião plástico. O que um cirurgião plástico entende de marketing? Nada. Nada. Então, a questão política, ela fala muito mais alta para tu pensar que tu tem que remunerar dirigente, que tu vai um dia mudar alguma coisa na tua vida.